E aí, pessoal, sábado de noite é dia de entretenimento, exatamente entretenimento. E em cima disso, a parte de entretenimento dos donos da bola precisa ser comentada neste sábado à noite. O certo era fazer uma live para contar a piada da semana. A piada da semana foi a frase dita por Fabiano Baldasso no programa Os Donos da Bola da última sexta-feira. O Grêmio arregou. Essa é a frase, o Grêmio arregou. Naturalmente, a gente ficou ali olhando aquela cena, porque não se contradiz jamais. Quando a coisa é muito pro lado da piada, tu tem que deixar falar. Deixa falar. Não dá para entrar em discussão, principalmente quando a coisa supera a linha do absurdo. Mas vamos lá. Historicamente, a flauta é uma situação que a gente precisa respeitar nas relações de Grêmio Internacional. A flauta é do jogo. Só que algumas coisas são interessantes neste momento. Neste momento, quando a gente compara o Grenal, e nós gremistas já vivemos momentos difíceis em matéria de Grenal, com o Inter com bons times, nos tirando dificuldade em muitas situações, ganhando mais do que perdendo. Só que neste momento a discussão ela é desigual. Ela é desigual. O Inter vem de uma segunda divisão, o Grêmio vive um momento de vitórias. É verdade que no último ano o Grêmio não conquistou muita coisa, mas ganhou os regionais. O Grêmio conseguiu, de certa forma, estabilizar uma linha de protagonismo e isso naturalmente machuca. Sobretudo machuca quem tenta criar esse modelo de narrativa. E aí a gente começa a se divertir, e aí voltando à questão do arregou, porque essa foi uma narrativa interessante que foi criada. Do Grêmio, supostamente, ter criado uma forma de não jogar nesse retorno do futebol contra o Internacional, o jogo da segunda fase do Campeonato Gaúcho. Quá, 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 quá. É uma piada. Nós estamos falando da segunda fase do Gauchão, e aí se criou a narrativa em cima da inteligência do Baldasso, que a gente tem que respeitar, porque ele é inteligente de fato. Às vezes ele usa mal, mas ele é inteligente. E aí ele criou aquela narrativa como se o Grêmio não quisesse. 4, 5 horas depois veio a informação de que o Grêmio respeitava, não só respeitava, como entendia que era correto a manutenção da rodada, e então no dia 23, ou até mesmo um dia antes, no dia 22, teremos o Grenal. E o Grêmio arregou. Porque surge uma leitura do fato para criar aquela ideia de que existe uma verdade definitiva, que é o quê? O Inter vive um momento muito melhor que o Grêmio e o Grêmio não quer fazer o enfrentamento. E essa é o que está por trás dessa discussão que a gente está falando. E o que faz a gente acreditar que o Inter de fato está melhor? Eu vou repetir o que eu tenho dito nos meus espaços. O Inter terminou no auge do teto dele quando começou a pandemia. Inclusive fez um bom jogo lá na Arena contra o Grêmio na Libertadores. O Grêmio ali vinha se arrastando. Quem é que pode melhorar? Eu parto do princípio que os treinos que estão sendo feitos são treinos técnicos, ou treinos físicos, que não existe treino tático. Que vantagem que o Inter teria? Da onde essa leitura? Por que essa leitura? Tenho certeza que a igualdade de treino do ponto de vista tático começa segunda-feira. Certeza absoluta disso. Duvido que não seja assim. Então, em cima dessa leitura, aonde está a vantagem do Grêmio ou o medo do Grêmio de não fazer o enfrentamento com o Internacional? Só na linha do devaneio, só na linha da loucura, só na linha da narrativa da flauta, que é o que resta para o Baldasso e para muitos neste momento, porque o enfrentamento não serve. O enfrentamento do presidente Romildo, e eu disse isso para o Baldasso nos Donos da Bola naquele dia, o enfrentamento neste momento do presidente Romildo na gestão dele, o Grenal é alegria, não é tristeza. O Grenal é sinônimo de vitória do Grêmio, na grande maioria das vezes, não de derrota. Então, em cima dessa situação, a gente precisa colocar claramente que existe uma narrativa para se criar um fato que não é verdadeiro.
Então é a velha narrativa acima da verdade. Uma narrativa toda moldada em cima de uma premissa que não é verdadeira. E a premissa que não é verdadeira é que para o Grêmio pouco importa, neste momento, quando que vai ser o Grenal. O Grêmio sabe que o enfrentamento contra o Inter vai acontecer em algum momento. E aí se cria um factoide para se tentar tirar uma verdade, como se o Grêmio tivesse arregado. Lembrando, arrego a gente viu num Grenal desses aí que pediram para baixar a bola, né? Isso tá lá, tá fotografado, inclusive. Esse não é factoide. Mas eu não quero falar sobre isso porque acho que não vai agregar nada nesse momento. A gente tem Grenal marcado e, curiosamente, tudo que o Grêmio fez, teria feito, virou pó. Porque o Grêmio, na verdade, nunca trabalhou para isso, nunca fez isso. Tinha os seus entendimentos, mas pouco entendia como importante, se quiser ou não mudar. O Grêmio está aí para cumprir essas tabelas, cumprir essas situações, porque, e aí repetindo a questão envolvendo especialmente o Grenal do final do dia 22, o Grenal do dia 22 é válido pela segunda fase do Campeonato Gaúcho, que todos já estão classificados para a semifinal. Ele vai definir, isso é importante dizer, ele vai definir o mando de campo do jogo, do suposto, né, do possível enfrentamento entre Grêmio e Inter lá na fase semifinal ou na fase final. Só que é bom lembrar também que esse enfrentamento não tem torcida. Então, me parece que ele diminui um pouco e não tem problema nenhum. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de